Paz do Senhor Jesus. Vamos estar hoje falando um pouco sobre a Reforma Protestante, ainda dentro desse assunto que nós muito nos alegramos e celebramos a Deus por 505 anos. Mas antes eu tenho uma palavra pastoral. Nós temos visto que nos últimos dias, de forma mais aflorada, o engajamento político, digo isto, chegou à beira de minguar a fé de muitos cristãos. Observo isso, lamentando, é claro, e fazendo uma análise, tendo uma percepção de que nós estamos bem distantes de termos um ideal político na mentalidade dos cristãos. Bem distante. Algumas pessoas chegaram a me dizer aqui na nossa cidade que hoje, se eles fossem procurar uma igreja para fazer parte, eles estariam fazendo parte da igreja daqueles pastores que se posicionaram publicamente. Dentro de uma necessidade de achar alguém que seja um líder e que apoie as suas ideias, eles deixaram de analisar a verdade de pertencer a uma igreja pelo fato dela ser bíblica ou não, e passaram a entender que para fazer parte de uma igreja, aquela igreja deve ter um posicionamento político A ou B ou não. É lamentável isso, lamentável que pessoas estejam vivendo numa superfície tão rasa de evangelho e não terem consciência disso. Eu observo, irmãos, que o calor político de muitas pessoas, de muitos cristãos, membros de igreja, eles estão longe de ser o mesmo calor pelo cristianismo. Por conhecer, por estudar e por praticar o cristianismo. Ultimamente, nós temos visto, são analistas políticos de todo lado, com formações talvez além de Harvard, discutindo nas redes sociais sobre questões que são muito além do que um pensamento baseado em um partido político brasileiro pode apresentar, e apresentando ideias que são ferozes, leões ferozes, que estão dispostos a ganhar e discutir com qualquer um, ganhar qualquer discussão. Meus amados, essa palavra, ela visa estabelecer um princípio na nossa comunidade. A saber, o princípio dos primórdios batistas. Lá na Inglaterra, quando o nosso pai, por assim dizer, batista, eu entendo que nós não nos figuramos na estrutura ou na ideia de um homem. Os batistas são um movimento bíblico e não baseado em uma pessoa. Mas o Thomas Harris, ele lutou fervorosamente no âmbito público por um princípio que nós temos que estabelecer como comunidade: liberdade de consciência. Tem crentes que não sabem nem o que é isso.
Eles estão indo para a baderna política e não sabem nem o que é liberdade de consciência. Se o Evangelho, se o meu ensino como pastor dessa igreja não tenha produzido no coração dos irmãos princípios bem estabelecidos para tomar as suas decisões políticas, me desculpe os irmãos, mas eu acho que os irmãos estão equivocados em me manterem à frente dessa igreja. Segundo, se tudo que nós temos vivido aqui na nossa comunidade não for suficiente para que nós possamos respeitar decisões, também não sei se temos aprendido certo. A liberdade de consciência que o Thomas Helves lutou para estabelecer e foi considerado um dos pais sobre isso, isso surge com ele. Ela tinha a ideia de dizer que o indivíduo na sociedade, ele tinha liberdade para tomar as suas decisões segundo a consciência produzida pelo Evangelho, se o indivíduo fosse cristão. E ponto. Pessoas que estão frias na fé por conta de política têm que avaliar se de fato o que eles estão fazendo aí é baseado em princípios de fé ou simplesmente em carnalidade, em bairrismo. Terrível, terrível. E o segundo ponto que eu quero falar também numa palavra pastoral é sobre a dinâmica da nossa vida para com a nossa comunidade. Eu aproveitei o Congresso da Fé Reformada em Campos para conversar com aqueles que estão bem próximos de mim, de certa forma me pastoreando meu coração, caminhando junto, sobre algumas ideias que nós temos para trazer uma nova dinâmica para a nossa comunidade. Não vamos implantá-la agora nesse restinho de ano, mas já vamos trabalhar essa expectativa para o ano que vem, junto com a igreja. A ideia já vai começar sendo apresentada. E eu quero, olhando para os irmãos, eu vou repetir isso aqui até acabar o ano agora, tá? Olhando para os irmãos, eu quero olhar nos olhos dos irmãos e dizer isso. Será que de fato nós estamos buscando nos aplicar a servir ao Senhor e a nos dedicar para glorificar a Deus e esparramar o Evangelho, ou nós estamos simplesmente querendo ser servidos por uma comunidade saudável, que nós vamos, assentamos nos bancos, voltamos para a nossa casa e nos autogloriamos em dizer: eu faço parte de uma igreja saudável? Tudo que eu tenho pensado, orado dentro do Senhor e compartilhado com alguns irmãos, não é pensando em produzir um crente que seja religiosamente reformado, mas um crente que seja um reformado na prática de vida e serviço à igreja e ao reino. Vamos mudar a dinâmica para as pessoas terem um pouco mais de tempo, conseguir ter mais energia empregada. Isso é importante, mas o objetivo final não é esse. O objetivo maior é que nós venhamos ter uma aplicação da nossa vida para glorificar a Deus e espalhar o Evangelho, irmãos. Edificar uns aos outros. Não é para manter ninguém confortável. Se quer ficar confortável, vai para uma grande estrutura de São Fidélis, que lá você vai ter conforto, vai ter boa estrutura, vai ter boa música, vai ter a igreja te servindo e não você servindo a igreja. Aqui nós estamos sendo chamados para nós servirmos a igreja e não sermos servidos pela estrutura da igreja. Nós temos aplicado a entrevista de membresia. Eu, o Jonathan, o Gessinei, fizemos a primeira. E eu quero dizer, todas as nossas entrevistas serão
de maior rigor, mais rigorosas ainda, porque não pretendo admitir pessoas da igreja que estão dispostas a sentar no banco da igreja, devolver os seus dízimos, ir para suas casas e não ter uma atividade de vida para a igreja. John Piper disse uma frase que está reverberando no meu coração, na minha mente, e está me machucando por dentro, de modo que vai somente a palavra de Deus, o encorajamento do Espírito Santo pode me cicatrizar, me fazer praticar isso. Você será mais feliz se você morrer pelos outros. Você será mais feliz se você viver pelos outros. Felicidade é essa que você tem de fazer parte de uma igreja saudável, mas de ser somente alguém que senta no banco, devolve o seu dízimo e volta para sua casa. Esquece isso. Esquece isso. Se Deus me der 5 pessoas que estejam dispostas a morrer pelos outros e a viver pelos outros, eu tenho certeza que será suficiente para que nós possamos avançar com a pregação do Evangelho. Pastor, a estrutura, vamos aumentar? Hoje já conversei o dia todo praticamente com o Rogério, e amanhã eu vou conversar com outro dono de imóvel aqui no bairro. Estrutura boa, para quê? Para você vir no culto? Não convidar ninguém? Não evangelizar? Não se aplicar à obra? Nós não precisamos de grandes estruturas. Grandes estruturas oneram a igreja. Nós precisamos de uma estrutura capaz de ser simples e ao mesmo tempo conseguir chamar as pessoas, elas consigam sentar, assistir um culto, participar de um culto, ouvir a palavra, ser edificadas e ir para suas casas, com desejo de conviver com aqueles irmãos que elas estavam ali juntos. Aqui já está ficando pequeno, irmãos. E olha que nós não fazemos evento para encher. Nós só pregamos a palavra. Então eu quero falar isso de forma direta, objetiva. A nossa comunidade de fé não precisa de pessoas que são simplesmente participantes do culto. Vidas que se importam em servir e amar. Eu dei um livro para o Simara hoje, comprei no congresso, e fala sobre a realidade do amor em servir as pessoas. E eu quero inculcar isso, começando na minha família, começando na minha casa, que nós precisamos nos aplicar a servir e amar o nosso próximo, os nossos irmãos. Isso aqui é muito bom, irmãos, se reunir, culto, assembleia solene. Mas quantas pessoas que nunca ouviram falar sobre a Reforma Protestante estão sentadas aqui hoje? Quantas pessoas você foi capaz de ligar, de telefonar ou de mandar uma mensagem, porque ficou boa parte do seu tempo, acredito que mais de 70% do seu tempo, com o celular na mão, ou perto de você, à sua disposição, e você toda hora cutucando ele. Você foi capaz de mandar uma mensagem. Nós vamos falar sobre uma ambição importante da reforma daqui a pouco, e você vai observar que você precisa se empenhar um pouco mais. Se empenhar um pouco mais para espalhar as ideias da reforma protestante oriundas das Escrituras. Abra sua Bíblia. Estou muito feliz de ter participado do Congresso da Fé Reformada. Eu falei com a Simara indo para Campos ontem. Quando eu estava saindo, a Simara falou assim: vai de novo? Vai ficar cansado? Eu falei assim: olha, eu não posso ir na Fiel ainda. Então, está aqui do lado, está na minha porta.
e a estrutura, a organização, excelente. Eu, o Jonathan e o Leandro, 3 dias que fomos ali, fomos edificados e encorajados. Eu estou muito encorajado. Eu olhei para tudo aquilo ali e falei assim, eu não estou sozinho, tem gente aqui perto de mim, eu posso recorrer, eu sei para onde eu estou caminhando. Eu fui muito encorajado em falar, em continuar no trabalho e se firmar, mesmo estabelecer os pilares da reforma, pregar sobre a reforma, manter o padrão de uma igreja reformada, sem se preocupar com tudo à volta. Avante! Avante! Eu quero continuar falando sobre isso para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para você que não pôde estar ali todos os dias. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Amém? Diz assim a palavra de Deus: ora, a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e especialmente para convosco. Amém? Podeis assentar, amados irmãos. A reforma protestante, ela é um chamado para retornar às Escrituras e para que a igreja viva, firmada nas Escrituras. E eu quero observar alguns aspectos dessa reforma e a sua influência para a igreja contemporânea e para a igreja no decorrer da história. Hoje nós vamos observar que o objetivo final da reforma é glorificar a Deus. Tanto que surge um slogan muito importante na reforma protestante: o soli deo gloria. Esse pilar, esse sola, ele busca a compreensão de que tudo que se estava fazendo, ou tudo que estava acontecendo, dizia, em uma última análise, a respeito da glória de Deus no meio do seu povo. E o triunfo do soberano Deus, que é o único digno de toda a glória. E o resultado, então, de tudo que os reformadores estavam fazendo era glorificar a Deus. E quando nós observamos o apóstolo Paulo chamando a atenção de algo aqui muito importante, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, nós vamos observar mais um ponto importante na reforma protestante. Embora tenha todo um movimento que a providência organizou, nós vamos observar que tudo foi firmado na graça de Deus e pela graça de Deus. Conversões aconteceram, homens tiveram os olhos abertos, houve despertamento, tudo não com sabedoria carnal, não com estratégias, mas na providência da graça de Deus. E homens que não tiveram o objetivo de se tornarem donos
e ocupar lugar dos papas, dos reis, dos príncipes, mas homens que com sinceridade e com simplicidade foram instrumentos de Deus para a ação dele na vida da igreja. Eu quero começar antes um pouco, voltando e pegando a partir de 313 depois de Cristo. No ano 313 acontece o Edito de Milão, dado por Constantino. E a ocasião que nós lemos nos nossos livros de história é que Constantino, ele durante uma batalha, ele viu a cruz de Cristo, teve uma visão da cruz de Cristo e uma voz que dizia: por ela vencerás. Então ele diz que se converteu. E depois daquilo ali estabelece o cristianismo como religião oficial do Estado. Ele faz o casamento entre igreja e Estado. Nós vamos observar que nessa era temos pontos positivos. Porque não temos mais cristãos sendo perseguidos, queimados, mortos, nem templos sendo fechados, podendo se reunir e cultuar livremente, sem medo de qualquer ataque por parte do império. Nós temos a construção de muitos templos. Contudo, nós precisamos destacar que começou um declínio doutrinário da igreja cristã, dando espaço para que surgissem muitos ataques, principalmente à Escritura e também à verdade do Cristo, 100% homem, 100% Deus. Em 325, Arion, um presbítero de Alexandria, começa a pregar que Jesus, ele veio ao mundo e era um homem somente. Houve uma tensão por parte da igreja e uma resistência enfatizada na vida de Atanásio, que derruba as teses de Arion no concílio de Niceia, um importante concílio na história cristã. E naquele concílio fica decidido a divindade de Cristo. O tempo foi passando e o que aconteceu é que eles enfatizaram a pregação sobre a divindade de Cristo e esqueceram de falar que Jesus também era homem, o que gerou mais um desvio doutrinário. Por quê? O império é que detinha a interpretação das Escrituras a essa altura e que estabelecia as regras doutrinárias para a vida da igreja. E como ficou por parte do império claro a divindade de Cristo, se esqueceu sobre a humanidade de Cristo. Em 381, então, um outro concílio acontece, um concílio de Constantinopla, para definir que Jesus é homem também. E aqui nesse concílio começa a surgir a primeira doutrina a respeito de Cristo, 100% homem, 100% Deus. Mas somente em 451, num outro concílio, chamado de Concílio de Calcedônia, se chega ao ponto exato a respeito da divindade e da humanidade de Cristo, estabelecendo então uma doutrina e principal doutrina da igreja: Cristo 100% homem, 100% Deus. Em 604, caminhando um pouco na história, acontece uma briga pelo poder. O que acontece é que nós temos 5 grandes impérios, grandes igrejas imperiais nesse tempo. E os bispos dessas igrejas, a maioria deles começa a brigar pelo poder, quem é o maior e quem de fato representa o Estado na sua fala, o imperador.
Nós temos Roma no Ocidente, Constantinopla no Oriente, Alexandria no Egito, Antioquia da Síria e Jerusalém. O que acontece é que essa briga pelo poder acende uma ideia no imperador, a essa altura, Focas. E ele, por uma atitude objetiva, nomeia Gregório I, bispo de Roma, como bispo universal. E acontece aqui, então, algo histórico, marcante, que depois, mais à frente, quando surgem falsos documentos, essa decisão de Gregório I fez muita diferença. Ele recusou o título e disse uma frase emblemática. Seguinte: qualquer bispo que aceitar o cargo de ser o bispo universal, ele será tido como o verdadeiro anticristo, pois só Cristo é o bispo universal e senhor de toda a igreja. Então essa tentativa de Focas, ela cai por terra em 604, mas em 607 ele consegue nomear então Bonifácio III, que aceitou a indicação, e aqui começa a ideia do papado. Talvez o primeiro grande desvio depois do concílio de Calcedônia na vida da igreja, e um dos principais desvios que causa todo o declínio agora moral da igreja. Observe que o primeiro declínio foi o declínio o quê? Doutrinário. Agora tem o segundo declínio, o declínio moral. A ideia do papado estabelece homens que eram pagos pelo próprio Estado para representar o Estado e conduzir a igreja, que era a religião, o cristianismo, que era a religião oficial do Estado. Por volta de 800, no ano 800, surge um documento falsificado, conhecido como Falsos Decretais de Isidório. O que esse homem fez? Ele escreveu um decreto organizando os papas na história do cristianismo. E ele tenta sustentar a legitimidade do papado por séculos. E ele recua a existência do papado a Pedro, com a falsa interpretação de Mateus capítulo 16, versículo 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A argumentação infundada numa falsa interpretação destaca a ideia de que Cristo nomeou Pedro para ser o Papa da igreja, e aquela igreja que àquela altura era unificada com o Estado, tinha por origem a vontade própria do Senhor. Um detalhe importante aqui é que a principal refutação a essa ideia vem de um brasileiro. Um brasileiro chamado Rui Barbosa, católico. E o mais engraçado disso tudo é que Rui Barbosa não escreve a obra chamado O Papa e o Concílio. Um livro chamado O Papa e o Concílio, que foi escrito por Janus. Ele tem um prefácio escrito por Rui Barbosa. O interessante é que o prefácio contém 70% da obra. E no prefácio, Rui Barbosa refuta e desmente e aponta como uma das maiores falsidades literárias do mundo o documento escrito por Isidório. Olha como que aparece um brasileiro na história, sendo aqui importantíssimo na acusação e na desconstrução de uma ideia falsa, mentirosa e infundada, com péssimas interpretações de um versículo das Escrituras.
A partir daqui, começa a acontecer na igreja tudo o que há de mais terrível diante da fundação do papado, da tentativa de estruturar o papado desde Pedro, que foi o primeiro desvio moral. Agora nós vamos ter a decadência da prática teológica da igreja, que nós chamamos de eclesiologia, a decadência eclesiológica. Desvios doutrinários começaram a surgir com ideias que homens passaram a apresentar à igreja e estabelecer como regra para a vida da igreja. Aqui, a essa altura, já cerca de entre 800 e 830, Maria passa a ser venerada, a ideia do purgatório surge, transubstanciação, perdão de pecados por parte do Papa e dos bispos, indulgências, culto aos mortos, conhecido hoje por nós como missas pelas almas dos mortos, 7 dias, 1 mês, 1 ano, e a oração a santos. Isso aqui é o desvio agora eclesiológico, a prática de igreja, prática litúrgica. Corrupção, distanciamento da doutrina, abandono das escrituras são marcas da igreja nessa altura. A igreja estava forte economicamente, politicamente, mas ela estava completamente frágil, falida, doutrinariamente, moralmente e na sua forma eclesiástica. Mas aqui surge, então, entrando no ano 1000, nós vamos observar então um primeiro ponto já na reforma protestante, irmãos, na providência de Deus. Nós precisamos, como cristãos, antes de tudo, considerar que a reforma protestante foi uma providência de Deus, foi uma intervenção divina na vida da igreja, que através daquela intervenção, Deus estabeleceu um caminho para a sua igreja sobre a terra. Acontece então, século XV, começo do século XV, algo que também nós estudamos nos nossos livros de história, um período que se chama Renascença. E através de um movimento cultural, Deus começa a estabelecer os primeiros fundamentos da reforma protestante. Porque a Renascença, ela busca tirar das mãos da igreja as 5 áreas mais importantes que a igreja tinha naquele tempo. E dominava, ela era detentora. Não existia isso fora da igreja. Primeiro, a economia. A economia era regida pela igreja. A arrecadação do império, quem que fazia a arrecadação do império? A igreja. Quem que organizava incursões em novos países ou em novas áreas, em altos mares para o império? A igreja. Inclusive, o Papa é que dividia as terras. Já cá em Calvino, quem dá as Américas para Colombo foi um Papa. Então surge um movimento chamado burguesia, que tira das mãos da igreja a economia. E agora a economia faz parte da vida comum. Homem se enriquece porque
têm estratégias para plantar, para colher, para empregar, para fazer o dinheiro circular, e eles passam a deter o dinheiro e fazer o dinheiro circular no meio comum, não somente através da igreja, por intermédio da igreja, para a igreja, a serviço do império. Segundo ponto, as artes são tomadas das mãos da igreja, que dominava as artes. Por exemplo, naquele tempo, o artista podia pintar o rosto de quem ele quisesse, mas o corpo tinha que ser um corpo de um dos santos da Igreja Católica. Então, quando nós vamos ver Da Vinci, Michelangelo, pintando pessoas inteiras, pintando paisagens, e aí, meu irmão, esse reflexo lá na frente parece nos quadros até hoje. Quando você visitar um museu de artes, ou quando você for na casa de alguém rico, procure por isso, num quadro histórico. Você não vai ter bem assim no cantinho, SDG. Só lhe deu glória. Os artistas passaram a produzir arte que era do bem comum para a sociedade, sem a detenção da igreja, a restrição da igreja, e para a glória de Deus. Segundo, a área das artes. Terceiro, a ciência. Era a igreja quem dizia o que estava certo na ciência ou não. Uma pesquisa. Tem um novo medicamento sendo produzido que é bom para tal área. A igreja dizia se aquilo podia ser assim ou não. Inclusive, muitas pessoas morriam porque a igreja proibia, e eles eram fiéis à igreja e não eram medicados ou aceitavam fora da igreja aquilo. Aí surge Nicolau Corpécio. Esse é um cara que marcou a área da ciência, e nem é citado. Que desse um discípulo que foi mais corajoso do que ele, Galileu Galilei. O Nicolau, ele não firmou e não admitiu que ele acreditava naquelas verdades de que o mundo não girava em torno da Terra, mas todo o universo girava em torno do Sol. E ali surge algo que tirou das mãos da igreja. Quando perguntaram Galileu Galilei sobre se ele acreditava e firmava aquilo como verdade, ele disse: eu não confirmo não, mas acontece, mas é assim que acontece. Então agora a igreja não tem mais domínio, e não faz parte dela, somente dela, o crivo da ciência. E aqui surgem as pesquisas, as ideias no campo da ciência. Quarto, a renascença arranca da mão da igreja a política. A essa altura, observe bem, o império é que nomeia homens para que eles fossem papas e estivessem a serviço do império. Aquele movimento religioso foi tão grande, o movimento papal, o crescimento das igrejas, a plantação e construção de enormes templos, a arrecadação da igreja foi tão grande que agora virou o jogo. Agora é a igreja que domina a política. Ela nomeia nomeia imperadores e tira imperadores do trono. Levantava reis e depunha reis. Aí mais um homem que nós lemos de vez em quando alguma coisa dele nos nossos livros seculares. Maquiavel escreve um livro chamado O Príncipe, que desestrutura, desconstrói tudo que a igreja tinha a respeito de política. E aqui já começa a surgir a ideia do parlamento, da decisão de escolha.
Olha como que foi o cristianismo que traçou tudo que nós entendemos hoje, irmãos, como importante para a sociedade. Ciência, política, economia, arte, tudo oriundo daquilo que o cristianismo vai ter de reflexo na sociedade. A Renascença, ela então vai tirar das mãos da igreja o domínio da política. Por último, a Renascença tira da mão da igreja a religião. A igreja dominava a interpretação e o povo só tinha acesso, nesse tempo, a pequenas homilias durante os cultos. O povo não tinha mais a leitura da palavra e não podia mais se reunir para ler as Escrituras, ter as Escrituras nas mãos. E a Renascença começa a produzir traduções de textos, de pequenos perícopes, e dando a ideia de que o homem, o indivíduo, era responsável pelo seu saber. Ele tinha que buscar o conhecimento, ser crítico naquilo que lhe ensinava. E aí nós chegamos no ponto, já no início do século XVI, amados irmãos, onde surgem, final do século XV, século XVI, os chamados pré-reformadores. Os pré-reformadores, eles agora estão esboçando o que a reforma protestante vai produzir de construção de um novo trilho para a igreja do Senhor Jesus Cristo caminhar. De forma objetiva, nós temos alguns nomes importantes. Primeiro, John Wycliffe, um universitário inglês, que antes de qualquer coisa foi um homem que se dedicou em traduzir a Bíblia do latim para o inglês, porque ele estava convicto com a ideia da Renascença, que o povo, para criticar, ser crítico quanto ao ensino, precisava ter em mãos o material base para construir a sua crítica, ou então para estabelecer a fé que eles tinham. Esse homem ficou conhecido como a estrela da manhã da Reforma e chamado por muitos hoje em dia como o bisavô da Reforma, porque foi o precursor de John Hus e Martinho Lutero e professor desses homens. Exerceu influência sobre eles. Ficou conhecido por combater a ganância e a avareza da hierarquia eclesiástica. E teve que fugir às pressas para não ser morto. E ele mesmo não conseguiu concluir a tradução da Bíblia para o inglês, mas os seus alunos terminaram a tradução. E ele, escondido, fugindo da perseguição, tempos depois morreu de morte cerebral. Deixa um legado. E depois dele surge um outro homem, o segundo homem, conhecido então aqui como o avô da Reforma, Jan Hus. O Jan Hus, ele é um tcheco. E ali, naquele momento, ele tinha um principal objetivo: combater as indulgências, e levantou a sua voz dizendo: só Cristo Jesus pode salvar pecadores, e por meio da graça somente. Olha como vamos olhando para toda a história, construindo ela na sua sequência, nós vamos descobrindo de onde vai surgindo, Jonathan, os slogans da Reforma Protestante: glorificar a Deus, só lhe deu glória, a salvação pela graça, que não foi um homem que escreveu, foi organizado no decorrer da história e chegou para a gente pronto. Alguém estudando a vida desses homens, aquilo que eles pregavam, defendiam, chegaram às conclusões finais, e temos os 5 solas. Só Cristo salva. E ali, a voz de praga
capital da República Tcheca, surge como um grande megafone que vai começar a influenciar vários e vários países, homens que estão dispostos a reformarem a igreja onde eles estão. Esse homem, ele dizia que Cristo é quem era o líder da igreja. Ele levantou um ensino de que a igreja deveria se separar do poder civil. Agora, então, nós temos aqui alguém pensando o seguinte: está tudo errado, igreja e Estado tem que separar. Foi o primeiro defensor disso no decorrer da história. No dia 6 de julho de 1415, ele foi preso, amarrado numa estaca de madeira e pressionado a negar todos os seus ensinos. E de maneira nenhuma ele cedeu. E ele morreu queimado por um fogo ou por uma fogueira que começou ou foi colocada nos seus próprios livros. Uma fogueira que começou com seus próprios livros. Queimou John Hus. E ele disse a sua última palavra. Algo que nos remete muito ao Senhor Jesus. A Estevão, quando morreu também, imitando Cristo, da mesma forma. Ele disse: Senhor, somente por ti que suporto pacientemente essa morte tão cruel. Peço-te, Senhor, que tenhas misericórdia dos meus inimigos. Marcante, não, irmãos? Alguém que viveu e que morreu, amando a igreja e amando o Senhor Jesus. Alguém que viveu e morreu, amando pessoas e buscando libertá-las de um cativeiro eclesiástico. Nesse contexto, nós temos aqui agora um eco do grito de John Hus, que ecoa por aproximadamente 50, 60 anos, até alcançar um jovem chamado Martinho Lutero, que cerca de 80 anos depois de John Hus, surge já com a mentalidade de que a igreja precisava voltar para as Escrituras. E tudo surge disso, irmãos. Tudo surge de Lutero sendo transformado por Cristo, a sua conversão, o seu encontro com Cristo, e com Lutero se encontrando com as Escrituras. E Lutero escreve a respeito da carta aos Romanos, que foi o impacto que ele teve: o justo viverá pela fé, a sua conversão, o seu encorajamento, o seu chamado, a sua transformação. Ele diz: esta carta é verdadeiramente a mais importante peça do Novo Testamento. É o evangelho mais puro. É de grande valor para a vida de um cristão, não somente para ele memorizar palavra por palavra. Ele tinha essa convicção de que todo cristão precisava memorizar toda a carta aos Romanos. Mas ele diz não apenas para isso, mas também para ocupar com isso diariamente, para que o crente possa se ocupar com isso diariamente, como se fosse o pão diário das suas almas. Como que Lutero então espalha
esse fervor que surgiu no seu coração, despertado por Cristo pelas Escrituras. Eu quero apresentar a dinâmica da reforma, que é muito importante para os nossos dias, e em algum aspecto nós precisamos restaurar isso. Lutero tem as suas convicções firmes, começa a defender e construir as suas 95 teses, principalmente com foco em derrubar as indulgências, a escravidão do povo, a igreja com medo do inferno, pagando pelo perdão. Lutero então começa a conviver, a viver entre o povo, ensinando e pregando o Santo Evangelho. O que se tinha até então eram bispos que apareciam à frente da igreja, liam uma pequena parte da Escritura em latim e voltava para o seu mosteiro e vivia ali se engodando e beberrão, glutão. Quando ele vai a Jerusalém e ele vê a realidade da igreja, ele fica completamente escandalizado. Ele diz que todos eram gordos e precisavam de muito alimento para sustentar, ao ponto de que muitos crentes morriam de fome. Outros líderes da igreja eram saciados com toda a sorte da melhor comida que se tinha. Uma dinâmica da reforma é produzir relacionamento de liderança que ensina e prega para que conviva com o povo. Quando Lutero precisou sair às pressas, ser escondido em Wartburg, ele fica ali e aí o que acontece? Os seus alunos, eles cobram de Lutero que ele escrevesse sermões para que os alunos pregassem ao povo. E ele vai responder o seguinte: como poderei pregar ao meu povo se eu não convivo com o meu povo? Ainda vamos destacar que Lutero, convivendo com o povo, ele tinha uma amiga que tinha um filho doente, problema de saúde. E Lutero, ele pastoreia de forma objetiva, convivendo, sem fazer nenhuma acepção e separação, não se colocando hierarquicamente maior do que ninguém. Afinal de contas, é um grito da reforma protestante, o sacerdócio universal de todo crente. Agora, todo crente é um sacerdote. Não tem uma separação ou distinção. Quando Lutero ia dar aula, ele ensinava as Escrituras. Quando Lutero ia pregar, ele pregava as Escrituras. Quando Lutero convivia com o povo, no seu diálogo, nas suas conversas, na dinâmica social, ele não perdia tempo e ensinava, e oferecia, e dava, entregava as Escrituras para o povo. Essa ideia, irmão, de que reformado é bom de intelecto, é inteligente, mas que não se relaciona, não tem nada a ver com a reforma protestante. Não tem nada a ver com ser reformado. Na verdade, precisam reformar, então, essa parte da vida ainda. Reformados precisam conviver com o povo, se relacionar com o povo e ensinar os pontos principais da doutrina das Sagradas Escrituras ao povo, nos relacionamentos. Nessa construção de conviver, de achar as falhas e de apresentar a verdade fundamental do Evangelho, ele escreve a tese de número 62, a mais importante de todas, para mim. Você precisa memorizar essa tese. Você fala, Lutero pregou 95 teses. Aí a pessoa fala assim: o que estava escrito nela? Se não souber dizer nenhuma. Meu irmão, não é conhecer só aleatoriamente. Você tem que saber o que você está conhecendo. Lutero pregou 95 teses. E uma dessas teses, pelo menos a mais importante de todas, ao meu ver, a tese de número 62 diz: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus.
Eu imagino Lutero falando isso para muitas pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano, em que as pessoas diziam: Lutero, Johannes Tetius está na cidade e nós precisamos ir lá depositar uma moeda no gasofilaço, porque ele está cantando uma cantiga. Quando a moeda tilinta no gasofilaço, uma alma sai do purgatório. E ele dizia: não, porque Cristo é o tesouro da igreja, você não precisa fazer isso. Não é o seu dinheiro que vai fazer a igreja ser rica, mas é o santo evangelho da glória, da graça de Deus. E você não pode comprar perdão. Somente Cristo pregado nesse evangelho pode te perdoar, te salvar, te livrar da condenação eterna. Então, nós temos aqui por conclusão que o objetivo da reforma é manter a Bíblia na vida da igreja e na vida dos cristãos, de modo que os pré-reformadores e os reformadores, eles se dedicaram em fazer algo bem comum entre eles, que era o quê? Traduzir as Escrituras para a língua do seu povo. O objetivo da reforma é manter a Bíblia no coração da igreja e no coração dos crentes. O foco é restabelecer a palavra de Deus e dizer: o que ela diz é o que a igreja tem que fazer. O modo de vida que ela apresenta é como os cristãos devem viver. Ao ponto de, no final de tudo, Lutero deixar um testemunho muito vivo a respeito da palavra de Deus, destacando e enfatizando mais uma vez a palavra de Deus, quando ele diz: não fiz nada, a palavra fez e realizou tudo. Uma das frases ou dos momentos mais emblemáticos da vida de Lutero e do ressoar da reforma para dar continuidade a tudo que tinha sido feito por Lutero foi quando, na Dieta de Worms, 17 de abril de 1521, Lutero disse o seguinte: a não ser que eu seja convencido pelo testemunho da Escritura ou pela clara razão, pois eu não confio nem no Papa, nem em concílios isolados, visto que por muitas vezes eles têm errado e se contraditado. Estou preso às Escrituras que citei. A minha consciência está cativa da palavra de Deus. Não posso retratar-me e não me retratarei de coisa alguma, uma vez que não é seguro e nem correto ir contra a consciência. Não posso agir de outra forma. Aqui estou. Deus me ajude. Amém. Quando 31 de outubro de 1517, ele pregou as 95 teses, acontece algo que é muito importante para nós hoje, fazer reverberar a reforma. Eu quero concluir dizendo e te encorajando a isso. João, você pode cantar Castelo Forte depois? Cantamos Castelo Forte 3 dias seguidos, vamos fraquejar aqui, né? Acontece algo, talvez dias depois, poucos dias depois, quando a divulgação das 95 teses, num brado da imprensa, em divulgar tudo que Lutero escreveu. Nós temos agora que pensar sobre a providência de Deus na imprensa, irmãos. Naquele tempo, Lutero escreveu um exemplar das 95 teses e apregoou. Pela providência de Deus, aquilo cai na mão de Johannes Gutenberg, um amigo de Lutero, jornalista, que inventou o tipo móvel de impressão, que imprimia em grandes escalas e foi capaz de divulgar aquilo para onde pudesse chegar as 95 teses. Eu quero dizer com isso a importância disso, a aplicabilidade disso nos dias de hoje. Irmãos, nós precisamos de fato espalhar o restabelecimento por intermédio da reforma protestante, mediante a teologia reformada que temos hoje
pronta, não estamos inventando nada. Precisamos divulgar isso de forma em larga escala. Na nossa conversa, nas nossas redes sociais. E a Reforma Protestante tinha sim o objetivo de abrir os olhos de pessoas que estavam dentro de igrejas para se voltar às Escrituras. Nós faremos isso sim, continuaremos pregando, estamos estabelecidos naquilo que pregamos e vamos continuar levando a nossa pregação a pessoas que estão cegas dentro de igrejas. Se elas não se voltarem para a verdade, a nossa oração é que Deus abra os olhos de muitas pessoas e tragam elas para cá sim. Não tem problema nenhum quanto a dizer isso. É pescar em aquário, não é não. É pescar na lama mesmo. Não aceite, assim como eu não aceito, que ninguém diga, a Igreja Batista de Água Fria é igual às outras igrejas, não é não, irmãos. Não é mesmo. Não é mesmo. E não são só por conta de práticas litúrgicas, não. É por conta dos firmes fundamentos doutrinários que nós temos. Seja sincero, você acredita que em quantas igrejas, a segunda, terça, quarta, quinta, foi tido uma explanação como essa aqui sobre a Reforma Protestante? Seja sincero com você mesmo aí, se pergunte. Deixa quieto. A ambição da Reforma era, de fato, primeiro, espalhar a Bíblia. E se estão esquecendo a Bíblia, irmão, tem culto que não lê mais a Bíblia. Tem crente que não acredita mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem outros pastores que querem até atualizar a Bíblia. Ela está fora, está ultrapassada. Tem igrejas que estabelecem o seu convívio, as suas pregações em cima de princípios humanos, psicologia, filosofia, sociologia, valores morais, sendo moralistas, ensinando e requerendo das pessoas aquilo que elas não podem por si mesmas, mas como são colocadas no centro, são exigidas que vivam de tal forma. Mas só Cristo pode dar a oportunidade delas viverem da forma que eles ensinam. Eles não pregam Cristo e não ensina Cristo às pessoas a partir das Escrituras. Por fim, quero dizer a você, você é desafiado a continuar reverberando a Reforma Protestante com um dos principais slogans da Reforma Protestante: Igreja Reformada, sempre se reformando. Você é desafiado a estudar e a avisar as pessoas a respeito dos desvios, do lapso com a história que a igreja brasileira fez. O lapso da história que as igrejas batistas fizeram em São Fidélis com os batistas, que deram a vida, que morreram. O lapso com a história que a igreja brasileira fez com os primeiros enviados missionários para cá. Um deportado e o outro enforcado. Enviados por João Calvino. A reforma é viva, é dinâmica, é constante. Ela acontece do fundo dos nossos corações, mediante um encontro direto e objetivo com a palavra de Deus diariamente, e resulta em um viver prático que influencia na dinâmica da igreja, na dinâmica da sociedade e na dinâmica de convívio, de relacionamento de pessoas. Divulgue, se dedique um pouco mais em falar sobre as Escrituras publicamente, porque foi isso que os nossos pais reformadores fizeram. Você não precisa de que marque nenhum concílio. Você já se encontra com pessoas que têm vários pensamentos de fé diferentes do seu, tudo errado, fora da Escritura, sem base bíblica, e você conversa com elas, e você precisa estabelecer a Bíblia nessas conversas, para que elas tenham as escamas dos olhos caídas.
Quero concluir orando e logo em seguida cantando, celebrando ao nosso Deus, o nosso castelo forte, que continua guardando o seu povo e reformando o seu povo através da sua palavra nos dias de hoje. Senhor, obrigado por sua palavra, guarde ela, Deus, em nossos corações, a sua palavra que motivou tudo o que nós falamos aqui, Senhor. Ela que encorajou homens e sustentou eles nos momentos de luta e de provação, Senhor. É ela que sustenta o seu povo. Deus, nós não podemos fazer nada, e a sua palavra pode fazer tudo. Ó Deus, levante crentes aqui verdadeiros, fortes de doutrina, firmados na palavra, dispostos a viver e a morrer por Ti, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam libertas das amarras da falsa religiosidade de hoje, dos falsos ensinos, da falsa igreja de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos pedindo, Senhor, fortaleça-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus. Em todo canteado, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas traz, e astúcias são cruéis, que guardam na terra. A nossa força nega faz, estamos impedidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, porque venceu na luz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador